Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia. Quem já chegou aí para começar essa manhã comigo? Quem já chegou aí para me dar um bom dia? Ó, tem algo. Muito bom dia, Josué, perdão, Josué. Bom dia, Débora. Tem algo que eu brinco sempre com vocês, que é horrível a gente conviver com pessoas azedas durante o dia, né? E que não é pra vocês serem às vezes azedo do dia, hein? Porque se é horrível a gente conviver com pessoa azeda, não me seja você o azedo do dia. Então tu começa essa manhã me dando bom dia. Tu começa essa manhã com energia boa, hein? Tu não vai ser o azedo do dia. Eu quero muito saber que você chegou aqui e te dá bom dia. Muito bom dia, amor. Hoje será um dia maravilhoso. Perfeito, Débora. E olha só, a gente fala assim, desejo um dia iluminado, desejo um dia maravilhoso. E a gente fala muito isso para as pessoas e a gente deseja que o nosso dia seja assim. Mas tem algo que eu desejo sempre acima disso. Porque olha só, nós não temos garantia do mundo externo, nós não temos garantia das ocorrências da vida adulta. Então, acima de tudo, o que eu te desejo para o dia de hoje? Fortalecimento, para que você tire de letra aquelas intempéries que a vida vai te dar, aqueles acontecimentos que você não estava esperando, aquelas pessoas que vão chegar na tua vida e vão tentar te desestabilizar muitas vezes. Então, que você no dia de hoje seja muito sábio, muito sábia em relação a isso. E que esteja fortalecido. Muito bom dia, Alexandra. Que você esteja fortalecido para sair de fininho quando precisar, para responder só o que for para acrescentar e para compreender o que soma na tua vida e o que não vale a pena. Sobre isso no dia de hoje, sobre esse fortalecimento para você. Se você chegou agora, me dá um bom dia para a gente começar essa terça-feira aí bem animado. Eu, como sempre falo para vocês aqui, tô te dando bom dia. Se nós estivéssemos na rua, se nós nos encontrássemos agora, bom dia, José, frente a frente, olho no olho, e eu dissesse para você, bom dia, você iria me responder? Você ia fingir que eu não estava te dando um bom dia? Qual ia ser o teu comportamento aqui? Muito bom dia, Leão. Qual ia ser teu comportamento? Eu amo um bom dia. Não muda, Alexandra? Muda, né? Muda. Gente, a vida tá ficando pesada demais. A vida já tá pesada demais. Vamos fazer dessa vida mais leve? Vamos trazer leveza para essa vida? Muito bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Leão, hoje eu até não coloquei a nossa musiquinha. É que eu tô fora de casa, gente. A Alessandra já muda a energia, quebra aquele padrão, né? Quebra o padrão. As pessoas não estão mais acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas com gentileza, com sutileza, com boa energia. Tá todo mundo correndo tanto contra o tempo. Tá todo mundo tão acelerado que se esquece disso. E só respondendo ao nosso amigo Leão aí, geralmente a gente começa a nossa live de manhã com uma música bem animada, chamada Fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Só que tô fora de casa, gente. Tô na casa dos outros. E na casa dos outros a gente se comporta. Aí se eu colocar essa música alta, acho que vão querer que eu vá para casa e não fique mais na casa dos outros. Até porque os outros estão dormindo, só eu tô acordada. Bom dia, Cláudia. Obrigada pelo heart, meu moreno. Seja bem-vindo. O que eu preparei para hoje? Olha só. Eu sei que agora de manhã
Muitos de vocês são novos que estão chegando aqui comigo, então deixa eu contar para vocês. Eu sou treinadora comportamental, como vocês devem ter visto aí na abertura da live, e a gente fala aqui de vida adulta, das ocorrências da vida adulta e do quanto a gente precisa olhar para a nossa vida como adulta. Afinal de contas, crianças fazem birra e adultos fazem o que precisa ser feito. E eu tenho ouvido durante muitos dias por aqui, como eu queria ouvir essa live de novo, como essa live fez diferença, eu queria ouvir de novo. Então, para essa semana, o que eu preparei? Eu preparei uma série. Eu preparei uma série um tanto quanto inédita e que vai se chamar Arquitetura da Vida Adulta. Então, durante os próximos 7 dias, nós vamos falar de ocorrências da vida adulta. E nós vamos começar hoje essa série com ordem interna. Porque primeiro a gente organiza por dentro, para depois a gente organizar por fora. Então hoje nós vamos começar falando da ordem interna. Todas as lives, a partir de hoje, serão levadas lá para o canal do YouTube para vocês poderem rever as lives. Muito bom dia, Pousada Bar Quintal da Roça. Meu Deus, onde é essa pousada? Conta a tua cidade pra gente. Bom dia, Lucas. E aí a gente vai levar essas lives lá para o canal do YouTube, para vocês poderem rever. Ou então, não consegui assistir, perdi uma das lives da série. Posso ver lá? Pode. Oi, Manu, seja bem-vinda, meu amor, bom dia. Onde que vocês vão encontrar o canal? Que a gente acabou de organizar, tá começando ainda o canal. Aqui, no link do TikTok, você entra lá no link e você se direciona para o canal do YouTube. Então você vai poder ver essa live depois, você vai poder rever ou ver alguma das séries que você perdeu. Combinado? O que eu quero de você hoje? Oi, Léo, bom dia. O que eu quero de você hoje? Que se essa live estiver fazendo sentido para você, curte muito ela, recompartilha, vamos levar isso para mais pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você convive. Porque quando eu trago os assuntos aqui sobre a vida adulta, bom dia, Ulisses! Quando eu trago aqui os assuntos da vida adulta, a gente precisa entender o seguinte, que nós não somos seres isolados. E que muitas vezes nós abrimos a nossa mentalidade para algo, nós conseguimos compreender sobre o novo e as pessoas que nos cercam continuam de mentalidade fechada. Muito bom dia, Marco. Levar a possibilidade. Bom dia, Lili. Lili, você está de manhã com a gente. Seja muito bem-vinda. Paraty, Rio de Janeiro. Mas aí, gente, tu tá fazendo uma vontade tremenda na gente, né? Paraty, uma pousada? Sonho de consumo, hein? E às vezes a gente abre a mentalidade, às vezes a gente se abre para o novo, se abre para uma nova forma de ver a vida, e as pessoas que estão com a gente não têm a oportunidade, e elas ficam. Queria ver minha carinha logo cedo. Tu viu que uma noite bem dormida faz bem, né, Liliane? Carinha já melhorou de ontem para hoje, né? Uma noite bem dormida, gente, faz diferença na vida da pessoa. Então compartilha essa live com as pessoas que você ama e se você compartilhar e essa pessoa não vir para a live, é o livre-arbítrio dela, é a escolha dela, tá? E outra coisa, a gente divide as coisas com as pessoas e a gente tenta às vezes abrir a mentalidade das pessoas, mas nem sempre elas estão no tempo disso, nem sempre elas estão no momento disso, e a gente também precisa respeitar que às vezes não é no nosso momento, às vezes é no momento delas e tá tudo bem. Vamos lá, vamos falar então sobre essa arquitetura de vida adulta, vamos falar sobre essa ordem interna. Marco Antônio, o assunto da live hoje, nós iniciamos uma série aqui na live falando de arquitetura da vida adulta. E a primeira live dessa
série que nós estamos abrindo hoje é a ordem interna. Porque primeiro a gente organiza a casa por dentro, para depois a gente organizar a casa por fora. Quando a gente fala de uma vida melhorada, quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa arrumar a ordem interna. E arrumar a ordem interna é sobre entender algumas coisas que acontecem aqui e o porquê de alguns comportamentos nossos. Então a gente começa essa primeira live da nossa arquitetura da vida adulta falando de ordem interna, falando de quem sou eu aqui como adulto. Afinal de contas, crianças fazem birra e adultos fazem o que precisa ser feito. E eu preciso começar essa live te contando algo bem adulto, mas bem adulto mesmo, para você começar a entender. A ordem interna de um adulto, ela não cai de uma vez só. Ela vai se despedaçando aos poucos. Então, se nesse momento você sente que alguma coisa da tua vida está um pouco bagunçada, e qualquer uma das áreas que seja, porque às vezes você te desestrutura no todo, e às vezes você desestrutura num fragmento da vida. Só que essa desestrutura em uma das áreas da tua vida pode acontecer e pode ser que ela bagunce todas as outras. E a gente precisa entender qual é a área mais forte da tua vida, qual é a tua engrenagem motriz. Carlos trouxe pontos de interrogação. Qual é a sua dúvida aí, Carlos? Conta pra gente. Vamos lá. Quando eu falo, gente, para vocês em despedaçar essa tua vida adulta aí, em confundir, em você estar vivendo uma confusão, bom dia, pão com ovo. Nome um tanto quanto criativo, hein? Principalmente por uma manhã. Estou em todo lugar desde ontem. Obrigada, Paulo. Bom, estar em todo lugar desde ontem, eu acho que é obra do divino, né? Acho que só ele pode. Acho que só ele tá em todos os lugares, gente. Vamos lá. Quando eu tô falando de despedaçar a tua vida adulta, quando eu tô falando de alguma coisa tá desorganizada aí dentro, eu não tô falando de trauma, gente. Eu não tô falando de trauma. Eu tô falando de excesso de função. Eu tô falando quando a tua vida fica bagunçada porque você tá em excesso de coisas. A vida da gente, a vida adulta, ela quebra quando a gente fica o dia todo tendo que tomar ou fazer microações. Quando o dia todo a gente está sobrecarregado de pequenas coisas e a gente tem aquela sensação de que a gente está começando muita coisa e a gente está terminando pouco, ou seja, eu tenho muitas iniciativas e poucas acabativas. Quando a gente tem funções exageradas, que maravilha, Léo, que maravilha. Tu é uma exceção nesse momento, tá? Porque o povo tá correndo tanto contra o tempo, o povo tá correndo tanto, o povo tá numa vida tão agitada e nós temos uma sociedade cobrando produtividade. A gente tem que lembrar disso também. Nós temos uma sociedade cobrando produtividade, nós temos um mundo cobrando alta performance, nós temos um mundo te empurrando para o tempo todo você demonstrar que você é melhor que tudo. E nós temos um mundo dizendo para você, se você não estiver entre os melhores, você fica para trás. O que eu vou te dizer em relação a isso, Léo? A gente precisa olhar internamente quem nós somos e o que nós queremos de verdade. Porque se nós ficarmos o tempo todo na pilha do que o pessoal está exigindo da gente, bom dia, Jorge, bom dia, Carlos. Se a gente ficar o tempo todo no que... Bom dia, Paula. As pessoas estão exigindo lá fora da gente e essa alta performance virar uma cobrança interna, sem nem ao menos nós nos perguntarmos se é isso de fato que nós queremos, a gente acaba se perdendo. A gente se perde.
Gente, estamos com um objetivo relâmpago, mas dá pra gente bater aí, tá? Dá pra gente bater. Nós estamos com 50 pessoas. Nós precisamos de 22 rosas vermelhas em 15 minutos, tá? Esse objetivo não sou eu que coloco, esse é um objetivo que vem direto do TikTok. E é pra gente mostrar pra rede que nós não somos robôs. Por isso, só vale uma rosinha por pessoa, tá? Então, por mais que você tenha aí a boa vontade de colocar 2, 3 rosinhas, não vale, só vale uma rosinha por pessoa. Bom dia, Valdirene. Então, se o assunto faz sentido para você, você olhar para você olhar para o teu comportamento, você olhar como você vive uma vida melhor, então coloca uma rosinha aí para a gente bater esse objetivo relâmpago, caso a gente não bata. Bom dia, Roseli. Caso a gente não bata o objetivo relâmpago, o TikTok limita a entrega da live, tá? Bom dia, Daniel. Desejo também que você tenha um lindo dia. Léo, é que na verdade assim, ó, o que acontece? Hoje existe uma diferença muito grande. O Léo colocou uma frase que acabou sendo bloqueada para vocês, tá? Por causa de alguma palavra que ele usou aí. Mas ele diz o seguinte, ó, não vim a esse mundo para agradar ninguém. O que acontece, gente? As pessoas hoje, a gente precisa saber diferenciar isso. Quando as pessoas são interessantes e quando as pessoas são interesseiras. A gente precisa diferenciar muito isso. O que acontece hoje? As relações estão se formando por interesse e não por ser interessante. As pessoas estão se formando hoje, as relações estão se formando por interesse. E aí eu falo de todo tipo de relações. Por que hoje as pessoas estão desacreditadas e com falta de confiabilidade uma nas outras? Porque as relações acabaram vindo com interesse. Obrigada, Roseli. Muito obrigada, meu amor. As relações estão vindo muito mais por interesse do que para ser interessante. Aloysio, o que mais tem no mundo... Posso te falar sobre isso. O que mais tem no mundo são relações doentes hoje. Observem ao redor de vocês. Observem as pessoas. Comecem a prestar atenção no comportamento dessas pessoas. E vocês vão começar a constatar isso que eu tô falando. Muita gente se aproximando por interesse. Uma das queixas recorrentes, a gente vai fugir um pouquinho aqui da live, mas nós já voltamos, tá? É porque isso é muito importante para vocês entenderem sobre os relacionamentos da gente, sobre as coisas relacionais na vida da gente. A gente tá numa era de muitas pessoas reclamando sobre não tem mais gente decente para nós nos relacionarmos. Chega aqui nas lives, mulheres reclamando que os homens não querem mais nada com nada. E chega mulheres dizendo que não tem mais homens decentes. Essa é uma queixa recorrente por aqui. As pessoas reclamarem disso. Agora vamos lá. O que eu falo sempre? Se você é a mulher decente, tem um homem decente procurando você. Porque eu ouço isso dos dois lados. Por que é que essas pessoas não estão se encontrando? A primeira coisa que eu trago. A segunda coisa que eu trago. Por que as pessoas estão trazendo esse queixismo? Porque hoje a grande maioria das pessoas estão se aproximando uma das outras por interesse. E não para ser interessante. Bom dia, José. Estão se aproximando por interesse. É do tipo assim, para eu ficar com você, o que você me oferece nesse momento? E aqui eu não tô falando de intelectualidade. Eu tô falando de interesse financeiro mesmo. E aí o pessoal diz o seguinte, essa pessoa, tá? Tem exceções? Tem, mas aqui eu tô falando da grande maioria, tá, gente? Não levem ao pé da letra, porque a gente sabe que tem exceções. Vamos lá. O que as pessoas hoje se aproximam? Qual a primeira coisa que elas veem? Qual é a estabilidade que você tem? Qual é a estabilidade que você tem? E no primeiro momento que a coisa fica ruim, elas pulam fora. Ou seja,
Enquanto você tá oferecendo... Isso é dos dois lados, tá, gente? Isso é dos dois lados. Enquanto eu tô te oferecendo algo, tá tudo bem. Mas na crise, tu fica comigo ou não fica comigo? Geralmente as pessoas não ficam. Daí na hora da crise é cada um por si, né? E aí? Eu me aproximo de você para ser interessante ou me aproximo de você para ser interesseiro? E até um tempo atrás se diziam assim, as mulheres interesseiras, as Maria Gasolina. Hoje, tá aparelhinho, hein? Robert, exatamente. E dos dois lados, Robert. Pegou o tap-tap hoje, Luísa, então bora lá. A gente fica meio receoso de chegar numa mulher. Léo, na verdade, é dos dois lados, tá? Por que acontece? Hoje as mulheres também têm essa liberdade de ter o primeiro contato, de... Eu não concordo, tá? Eu não concordo. Eu venho da geração, e podem me chamar de ultrapassado, pode falar o que vocês quiserem, tá tudo bem, tá? Mas eu venho da geração que ainda a abordagem parte do homem. Eu venho dessa geração. Venho da geração que se sair na noite, mulher não chega em homem. Eu não tenho essa modernidade para mim, não, né? Não tenho essa modernidade. Só que veja bem, hoje tá meio parelho, tá? Mulher chega e tá tudo certo. Não cabe a mim, né? Eu apenas fico com o meu posicionamento e o meu pensamento. Só que dos dois lados. Porque olha só, quais são os riscos que a gente tem aí? Vamos falar um pouquinho do mundo feminino e a gente já vai voltar aqui pra live, tá? Só quero conversar um pouquinho aqui com o Robert. O que acontece? Primeiro, hoje, uma das coisas que está muito gritante é a homossexualidade. Então, às vezes, você vê aquele homem de boa aparência, você vê aquele homem que, num primeiro momento, ele tem características masculinas, mas quando você vai ver, não é de mulher que ele gosta, não. Então, a gente tem esse grande risco, por quê? Bom dia, Moreira. Porque tá muito alto isso, gente. Tá muito alto. O índice é altíssimo. Segunda coisa, os homens que ainda restaram e que estão com a masculinidade em dia, eles não gostam que a mulher chegue. Homem com masculinidade em dia, homem que está realmente na energia feminina, ele não gosta que a mulher tome a iniciativa. Porque isso já começou a ferir a masculinidade dele. E aí? Qual é o pensamento do homem? Essa mulher não é para a vida. Essa mulher é para uma noite. Essa mulher é para um momento. E a gente já começou errado aí. Porque aí o homem, com esse pensamento da masculinidade dele, ele já vai estar com essa mulher por interesse. Não por achá-la interessante. Também temos isso, Klebe. Mas eu acho que ainda a gente tem mais casos de homens, tá? Acho que a gente ainda tem mais casos de homens. A gente tem mais casos de homens, tá? Muito bom dia, Rosinei sumida. Gente, preciso do auxílio de vocês para nós bater nossa meta relâmpago, ó. Se nós não batermos, a nossa live para de entregar, gente. Então, eu preciso da ajuda de vocês na rosinha vermelha. Nós temos uma meta de 22 e nós temos 2 rosinhas vermelhas apenas, gente. A gente precisa de 20 rosinhas vermelhas e de 20 pessoas diferentes, gente. Então, tá fazendo sentido para você? Me ajuda na meta relâmpago, senão essa live não entrega mais, gente. Então, preciso da tua contribuição aqui. Obrigada, meus amores. Ó, temos apenas 4 rosas que valeram, tá? Apenas 4 pessoas enviaram e valeu. Então, a gente precisa ainda de mais 18. Tá fazendo sentido? Coloca a rosinha, tá? Isso, e não é pela tua moeda, gente, tá? Não é pela tua moedinha. Até porque se vocês estiverem sem, eu coloco o baúzinho e tá tudo certo. Você pode usar da minha própria moeda para fazer isso. Não é sobre a moedinha. É sobre a entrega da live. Se a live não entrega, gente, a gente não consegue chegar em mais pessoas, tá? É sobre isso. Então, tá ouvindo a live, chegou aqui, parou um pouquinho, faz sentido? Gente, é retribuição.
Só isso que eu tô pedindo para você agora. Retribuição com uma rosinha vermelha. Tá? Vamos lá, então? Obrigada, gente. Obrigada para quem enviou. E Adri, obrigada, meu amor. Você colocou 2. Eu sei que isso é generoso demais. Mas na meta relâmpago só vale uma por pessoa, tá? Não tem? Alguém mais não tem baúzinho? Só a Malu. Se alguém mais não tiver mais pessoas que querem colocar aqui não tem baú, eu coloco o baúzinho. Por que eu tô perguntando se tem mais gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que é muito chata, mas acontece, tá? É muito chata, mas acontece. A gente coloca o baú, o pessoal pega as moedinhas e não ativa. E o que acontece? Pega a moedinha e vai pra outra live. Tá? Acontece muito. O pessoal pega o baúzinho, não ativa e vai pra outra live. E aí? Feio, não? Mas acontece. Muito. E aí a gente continua não batendo meta relâmpago. A live para de distribuir e o pessoal só pega o baúzinho e vai. Coisa correta de vida adulta? Não. Muito feio, mas acontece. Roseli, mas não tem como a gente controlar isso, meu amor. Não tem. O que eu vou falar em relação a isso? Nossa live aqui é de gente adulta, tá? Nossa live aqui é papo reto. Eu brinco com vocês às vezes que eu não tenho tramela na boca, porque eu falo até o que eu não devo, tá? Natural Midori. Não sabia disso do pessoal pegar o baúzinho aí para as outras lives? Nossa, acontece muito. Muito, muito, muito. Some as moedas do baú e o pessoal não ativa. Esse baú, Paulo, você vai clicar nele, ele vai abrir em 2 minutos. Eu vou avisar vocês quando abre. Você vai abrir ele, você vai clicar nele, você vai pegar uma moedinha. E aí você pode enviar a rosinha, tá? Ou ativar o Heartmon da live. E aí você pega a moedinha e você pode presentear aqui na live. O que acontece é que o pessoal pega as moedinhas e não ativa aqui, vai para outra live. E ó, gente, já falei N vezes aqui, meu papo aqui é de gente adulta. Eu não falo com pessoas imaturas. E ou se você ainda é imaturo, bom dia, Edmar. Eu te ajudo aqui a você se tornar uma pessoa adulta. Portanto, se eu falo papo de gente adulta, não é para vir com mimimi aqui, não. Não é uma live de mimimi, de vitimismo, de ai meu Deus, socorro Deus. Papo de gente adulta. E se nós estamos em papo de gente adulta, eu tenho total liberdade para te dizer, tu não seja antiético de pegar a moeda e não ativar, porque isso é ser antiético. Papo de gente adulta. Vamos voltar para nossa live então, gente? Vamos voltar? Vamos falar nossa arquitetura de vida adulta? E hoje a gente está falando de ordem interna. Vamos lá. A gente já entendeu que ordem interna, ela não desestrutura de uma vez só. A nossa ordem interna, ela vai se despedaçando aos poucos. A nossa ordem interna vai acontecendo aos poucos. E quando que quebra a vida adulta? A vida adulta quebra quando a gente tem que tomar decisões o dia todo. O tempo todo a gente está com microações para fazer. Quando a gente tem muitas funcionalidades, a gente tem muitas responsabilidades durante o dia, a gente tem muitos papéis. E o batom você nem me deu atenção, mas é que, Kleb, nosso conteúdo é tão mais profundo que um batom que eu tô usando, gente. É tão mais profundo que isso. Mas eu agradeço se você gostou do meu batom, você acha bonito. Eu agradeço de coração. Gente, baú vai abrir, tá? Clica no baú agora, pega a moedinha, coloca uma rosinha vermelha, por favor, pra gente bater esse objetivo relâmpago de hoje, tá? Bom dia, José. Então, eu te agradeço muito pelo elogio do batom, mas o nosso conteúdo é tão mais profundo hoje, gente. Tão mais profundo. Bom dia, Patrick. Seja bem-vindo. Gente, pega a moedinha no baú e uma rosinha vermelha, por favor, tá? Nós ainda precisamos uma moedinha por pessoa. Nós ainda precisamos, gente, nós precisamos de 22, nós estamos com 9, tá? Ainda precisamos de 12 agora. Precisamos de 12. Obrigada, Paulo. Patrick, perdão. Precisamos de 11 rosinhas ainda, gente. 11 rosinhas. Ainda temos moeda no baú. Só você pegar uma moedinha no baú. Você não precisa gastar das suas, gente. Só preciso que essa meta relâmpago seja batida. Ontem a gente não bateu. A Lili estava na live com a gente ontem à noite.
Ontem não foi batida a meta relâmpago, a Lívia acompanhou. A live não entrega, gente. A live não entrega. Se a gente não bate os objetivos relâmpago. Ela não entrega. Não entrega. Ontem tava sofrido. Obrigada, Malu. Obrigada, meu amor. Só uma vez. É porque é uma por pessoa, gente. O objetivo relâmpago é assim. Qual é o objetivo do objetivo relâmpago? Qual o objetivo do objetivo relâmpago? Ficou redundante, né? Por que o objetivo relâmpago vem? Porque muita gente abre a live e coloca robô. Eu e a Marta chorando nos tap-tap. Mas hoje tá fraquinho também, gente. Estamos com uma média de 100 pessoas aqui, estamos só com 6,8 de tap-tap. Tá fraquinho hoje também no tap-tap. Gente, só explicar para vocês do objetivo relâmpago e aí a gente vai voltar aqui pra live. O que acontece? Tem muita gente que abre live e coloca robô para interagir. E aí vocês entram na live e tem aquele número grande de pessoas lá. E são robôs. Por que o TikTok coloca o objetivo relâmpago? E por que é uma por pessoa? Porque ele precisa entender se quem está comigo aqui são pessoas ou se são robôs. É por isso. Ele precisa entender isso, se quem tá aqui é pessoa ou robô. Por isso que vocês ficarem curtindo é muito importante. Desculpa, João, desculpa, não vi. Vocês curtirem é muito importante, vocês recompartilharem é muito importante, vocês me ajudarem nos objetivos relâmpago é muito importante, porque a gente precisa mostrar para a rede que nós não somos robôs que estamos aqui, somos pessoas, somos seres humanos. Ó, a gente não bateu, tá? Venceu o nosso tempo aí, a gente não bateu de novo. Ó, o tempo acabou e a gente não bateu, tá? A gente conseguiu 14 rosinhas. Vamos lá, vamos aproveitar isso para a vida adulta? Vamos aproveitar isso para a vida adulta? Ó, nós tivemos 16 moedas coletadas. Das 20, nós tivemos 16 moedas coletadas. Nós não tivemos 16 rosinhas ativadas. Nós não tivemos. Porque nós já tínhamos antes rosinhas ativadas, antes do baúzinho vir. Nós tivemos 16 coletadas. Ainda temos mais 4 moedinhas no baú. Então, se você não ativou a rosinha, pega, tem 4 moedinhas, 4 pessoas ainda. E ativa o Heartman da live. Pega a moedinha no baú e ativa o Heartman da live. A gente consegue ver também, gente, quem pegou as moedinhas, tá? A gente consegue ver. A gente consegue ver todas as pessoas. Ó, tem muita gente que pegou 2 moedinhas, inclusive. Tá? Não vou citar nomes por uma questão ética, tá? Mas a gente consegue ver, inclusive, quem pegou. E muitas dessas pessoas que pegaram não ativaram. Porque eu vi todos os nomes aqui. É essa vida? É essa vida adulta que vocês desejam? Acho que não, né? Bora lá? Vamos lá. Quando que a vida adulta também despedaça? Quando a gente tem demandas emocionais de outras pessoas. Marco, mas acontece muito. Tá? Acontece muito, tá tudo bem. Patrick, eu mandei a rosa, era isso não? Não era rosa, era, mas a gente não bateu. A gente não teve o número de pessoas, a gente não teve as rosas, a gente precisava de 22, a gente não bateu. Não tem problema, João, fica bem tranquilo. A gente não bateu, Patrick. O que acontece? Eu consigo ver aqui quem pegou as moedinhas, tá? Eu consigo ver, a gente consegue ver quem pegou. Ó, agora nós tivemos 17, nós tivemos mais uma moedinha que foi pego agora, antes eu olhei e tinha 16, só pra vocês entenderem o sistema aqui, eu já vou voltar aqui pro conteúdo, tá? Nós tivemos mais uma pessoa que pegou, mas não foi ativado nada aqui. Então foi mais uma moedinha que o pessoal pegou, mas não colocou na própria live. Aí o que o pessoal faz? O pessoal pega moedas e vai em outra live dar as rosinhas ou ativar o Heartman em outra live. Porque a partir do momento que tu pega as moedas, você fica com elas, tá?
Você fica com elas. Aí o pessoal pega, ouve o conteúdo, porque eu tenho 87 pessoas agora, porque o conteúdo deve estar interessante, que elas estão aqui comigo. Elas ouvem o conteúdo, pegam o conhecimento, aplicam nas suas vidas. Bom dia, Dona Elis! Obrigada, Tofu. Elas pegam o conhecimento, melhoram suas vidas e aí elas vão para outra live. E geralmente elas vão para aquelas lives que não tem conteúdo, gente. Elas geralmente vão para aquela live que é só entretenimento, tá? Que é alguém fazendo palhaça. Tem uns personagens aí que só por Deus, mas tá tudo bem. Cada um com as suas escolhas. Bom dia, Denis. Vamos lá. O que acontece, gente, ainda mais quando a gente tá falando aí de desperdiçar a vida adulta, tá? Então, eu já falei de micro decisões o dia todo, eu já falei de muitos papéis, e aqui fala... Quando a gente fala de muitos papéis, isso é mais do mundo feminino. Não que o homem não exerça várias funções ao mesmo tempo, não é isso, gente. Mas o mundo feminino pega mais isso, porque a mulher tem vários papéis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, gente. Bom dia, Joana. Falando em aplicar suas dicas, eu já estou vendendo meus vasos aromáticos. Uau, Elis, que notícia boa, meu amor! Por que eu estou fazendo isso pra gente? Porque a Elis, gente, veio para uma conversa comigo, veio para uma live comigo, eu fiz uma conversa, um atendimento com ela, e nós andamos dando uma organizada aí na empresa da Elis, e foi uma das ideias que eu trouxe para ela, e ela falou agora que já está vendendo. Que maravilha! Que maravilha, fico muito, 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 muito feliz. Muito feliz, Elis. Que seja uma bênção de Deus esse teu negócio aí. Estou fazendo live também. Uau! Maravilhoso, maravilhoso. Conta pra gente o horário das tuas lives pra gente te prestigiar. Pra gente ir lá com você. Conta aí. Vamos lá, então. Por que atinge mais as mulheres? Porque as mulheres têm muito disso, gente. As mulheres têm muito disso. As mulheres desenvolvem várias funções ao mesmo tempo. Outra coisa, gente, que pega demais aí quando a gente está falando de excessos e quando a gente está falando de a tua vida despedaçar, são demandas emocionais de outras pessoas. E isso aqui é homens e mulheres. Quando a gente fica pegando muitas atividades emocionais que não são nossas e a gente fica querendo o tempo todo resolver o emocional de outras pessoas, a nossa vida começa a desestruturar. Porque a gente começa a querer ser salvador, a gente começa a querer ser salvadora e a gente fica tanto nos problemas emocionais das outras pessoas que a gente acaba deixando de olhar para a nossa vida e a gente acaba deixando de resolver questões nossas, porque a gente está tentando salvar outra pessoa. E muitas das vezes, essa pessoa nem quer ser salva. Tá confortável para essa pessoa estar nessa confusão emocional. Tá confortável para essa pessoa estar no vitimismo, porque enquanto ela tá no vitimismo, você tá olhando para ela. Enquanto ela não resolve, você tá tentando resolver as questões dela, fica confortável para ela, quem tá se despedaçando é você. Aprenda a colocar limites nas tuas relações. Aprenda a colocar limite nas pessoas que estão na tua vida. Então, Patrick, eu acho o seguinte, ó. Vamos lá. Minha forma de ver, tá? Quando você ouve o passado de uma outra pessoa, é uma oportunidade de você conhecê-la. De você conhecer a versão dela. E não significa que a versão dela seja verdadeira. Só que se você prestar bem atenção na fala dessa pessoa... Bom dia, NM. Fazia dias que você não vinha por aqui, né? Muito bom dia. Se você prestar bem atenção na íntegra da fala dessa outra pessoa, você conhece muito ela. O que eu acredito que a gente não deve deixar crescer é essa pessoa ficar o tempo todo falando do passado. Porque quem vive no passado é museu, já diz o velho ditado, né? E se essa pessoa fala muito do passado dela, porque ainda tem coisas lá para resolver. Ainda tem coisas para resolver quando se fala muito do passado. Só que a gente ouvir o que as pessoas trazem, o que elas já viveram, é uma excelente forma de nós conhecermos. Quer ver um exemplo?
Se a mulher que chega na tua vida tá o tempo todo falando do passado e o tempo todo falando que todas as pessoas erraram com ela, que todas as pessoas foram incongruentes com ela, que todas as pessoas tinham defeito, é um sinal de alerta para você gigantesco. Porque ninguém é perfeito. E ninguém numa relação nunca errou. Ninguém nunca errou. Então, quando a pessoa vem muito tomada da razão, do tipo, só erraram comigo, só erraram comigo, só erraram comigo, e essa pessoa nunca fez nada de errado, liga o teu sinal de alerta. Então, ouvir a pessoa é um excelente ponto para conhecer a pessoa. Então, o que eu faria, Patrick? Eu ouviria a história do passado, porque é uma fonte de conhecimento para você. O que eu não faria é que essa pessoa ficasse o tempo todo falando do passado dela. Se essa pessoa ficar o tempo todo falando do passado dela, não tá resolvido. Sabe essa história assim, ó, que proíbem de falar o nome do ex, proíbem de falar o que aconteceu com o ex? Eu, num primeiro momento, quero ouvir, eu não quero que essa conversa tenha continuidade, mas deixa eu falar a primeira vez. Deixa eu falar que eu quero saber quais são as queixas que vêm. Às vezes queremos ser supermães, não queremos sangrar, queremos estar no lugar do conforto. Supermães. Às vezes queremos ser supermães. Marco, a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa semana, mas tem uma parte do teu cérebro que age sobre isso, que é pra ela te proteger, tá? Tem uma parte do teu cérebro que vai fazer com que você aja sobre isso. Tá? Emerson, eu já sigo você, tá? Já abracei você. Já fui, inclusive, ver tua live. Fui, inclusive, ver. Então, vamos lá. Demandas emocionais de outras pessoas é uma coisa que te suga demais. Suga muito quando você tá com demandas emocionais de outras pessoas. Outra coisa, gente, que começa a despedaçar você é quando você tem uma autocobrança exagerada, uma autocobrança sobre você. Vamos lá. O que não dá é pra gente pegar na nossa vida um chicote e tá o tempo todo nos chicoteando, o tempo todo trazendo a culpa pra gente, o tempo todo trazendo um peso de responsabilidade, como se o mundo melhor dependesse apenas da gente. Como se a nossa unidade familiar dependesse apenas da gente. Como se o nosso mundo profissional dependesse apenas da gente. Essa autocobrança exagerada que muitas vezes você tem com você mesmo, ela te despedaça, ela te desestrutura, porque você está sempre com a sensação de que precisava mais, de que você não fez o suficiente, de que você errou, e você traz o tempo todo esse peso que ele carrega demais aqui assim, ó. E não é à toa que se tem muita dor aqui assim. Essa dor que a gente tem aqui nessa região é tensão. E existe vários pontos para essa tensão estar ali. Só que a gente precisa identificar por que essa tensão parou. Por que essa dor no ombro veio muito forte. Tem que ouvir sim, aí ambos não cometem os mesmos erros. Perfeito. Perfeito. E ontem à noite eu trouxe um exemplo meu de vida, do dia que eu ouvi o seguinte, Moreira: não me faça pagar por erros que eu não cometi. Porque às vezes a gente projeta no outro, obrigada, Davi, às vezes a gente projeta no outro algo que a gente não viveu com essa pessoa. Muito bom dia, Davi, seja bem-vindo. A gente projeta num novo relacionamento traumas de relacionamentos antigos. E a gente tem que pensar que é uma nova pessoa que está chegando. E nem sempre essa pessoa vai chegar, vai da mesma forma, vai agir da mesma forma. A gente tem que parar de projetar. A gente tem que parar de projetar o mesmo nas pessoas. O que a gente deve é ir com cautela. Deve ser cauteloso, mas não projetar as mesmas coisas. A gente deve ter cautela. É sobre isso. E o outro ponto, gente, que acaba despedaçando a tua vida é a sensação de estar sempre atrasado.
E essa sensação, bom dia Sérgio, e essa sensação de estar sempre atrasado é quando você entra muito no modo comparação, você fica comparando com as outras pessoas. Então você tem a sensação que as pessoas estão sempre na frente, porque você acaba comparando o teu capítulo 0 com o capítulo 10 da outra pessoa. Você tem que pensar que a outra pessoa já tem a sua trajetória, que a outra pessoa, gente, já percorreu, a outra pessoa já fez um caminho que você está começando agora. Então você fica no modo comparativo. Bom dia, Alberto. Você fica no modo comparativo se perguntando, não, porque a outra pessoa está melhor, porque olha, a outra pessoa já conseguiu. Bom dia, Eber. Porque a outra pessoa já está lá na frente e eu ainda estou aqui, eu ainda não fui, eu estou atrasado, eu preciso correr contra o tempo. Não se compara a capítulos. Não se compara o tempo todo com outras pessoas. Quando a gente olha para a vida de outras pessoas, a gente precisa entender o seguinte, que talvez ela já percorreu um caminho que nós estamos apenas iniciando. E a gente pode pegar esse próprio exemplo aqui dentro das lives. O que acontece? Tem muita gente aqui, eu cheguei na plataforma há bem pouco tempo, eu ainda não fico 8 horas numa plataforma, 10 horas numa plataforma. Eu tô lá na Liga D. Eu posso me comparar com quem tá na Liga A? Não, gente, não. Essa pessoa faz o que eu não faço, essa pessoa tem um tempo de plataforma que eu não tenho, essa pessoa fica horas aqui que eu não fico. Não dá para me comparar, não dá para comparar uma rentabilidade que eles têm com a que eu tenho aqui. Aliás, eu não tenho, porque a gente não bate meta simples aqui dentro. A gente não bate meta simples aqui dentro. O pessoal chega na minha live, o pessoal ainda não tem consciência que você chega numa live, o conteúdo é bom, a primeira coisa que você ativa é o Hertman. A primeira coisa de uma live você ativa o Hertman. Por quê? Porque quando você ativa o Hertman, você tem pontos para resgatar aqui dentro da plataforma. E você vai pontuar, e isso beneficia você. Então, eu ainda tenho essa dificuldade com o meu público não tem essa consciência. Dá para eu me comparar com alguém que está lá no nível A? Não dá. E quando vocês trazem essa comparação para a vida de vocês, porque fulano de tal tem um carro melhor que o meu, porque fulano de tal tem um emprego melhor que o meu, porque o fulano de tal tem tal situação, obrigada, Nery, obrigada, meu amor, porque fulano de tal tem tem uma série de situações que eu não tenho. Gente, não dá para comparar. Você tá na tua trajetória, a pessoa tá na trajetória dela. Você tá no teu capítulo, a pessoa tá no capítulo dela. E essa comparação te mata, porque ela faz você acreditar que você tá sempre atrasado para as coisas, você tá sempre atrasado para a vida. Bom dia, Leonel. E isso vai te despedaçando. É como se fosse te corroendo internamente. Nós estamos falando aqui de ordem interna. Só que ninguém te prepara para tudo isso que eu falei agora. E a ordem interna cai quando você tenta ser a casa inteira. Prestou bem atenção nisso? A tua ordem interna cai quando você tenta ser a casa inteira. Quando você tenta ser a perfeição. Só que sem estrutura, a casa não para em pé. Não adianta você tentar ser a casa inteira se você não tem estrutura. E se nós trouxermos essa analogia para uma casa de verdade, para a construção de uma casa de verdade, qual é a primeira coisa que você faz numa casa? A base, a sustentação dessa casa. Eu sempre trago um exemplo aqui de prédios em construção. A gente não constrói um prédio de 20 andares sem uma boa sustentação. A gente não constrói nem 3 andares. A gente não constrói nenhuma casa. Vai lá, Roseli, obrigada, meu amor, ótimo dia. Se a gente não tiver sustentação. O Marco diz o seguinte, temos que ser honestos com nós. E não gosto que me comparem com os outros, diz Agir. Também não gosto, não. Vamos lá, vamos só colocar aqui isso que o Marco colocou, que a gente tem que ser honestos com a gente mesmo. A pior mentira não é a que nós contamos para os outros. A pior mentira é a interna, é aquela que a gente conta pra gente mesmo e a gente vive dando justificativa. A gente vive dando justificativa para os nossos comportamentos. A gente vive justificando, às vezes, o injustificável.
Só que olha só, a gente justifica o nosso comportamento e a gente justifica o comportamento do outro para com a gente. Ah, mas a pessoa fez tal coisa por causa disso. Ah, mas a pessoa só fez isso por causa daquilo. Para de justificar o comportamento do outro. O outro fez porque fez. Fez porque queria fazer. Você não tem que justificar o comportamento do outro. Você tem que parar de viver o caos emocional das outras pessoas. Você não tá conseguindo, às vezes, nem gerir o teu próprio caos emocional. Às vezes você não tá conseguindo nem se entender aí dentro. E você tá querendo entender as outras pessoas. Você tá querendo ser salvador, salvadora do mundo dos outros. E você não consegue nem entender a você mesmo. Você tá cheio de confusão mental, mas tá querendo salvar os outros. Eu tenho algo para te dizer. E não é nada contra, tá? Porque eu tenho muitos amigos terapeutas. Muitos amigos terapeutas. Mas a gente vê muito isso nas terapias. A pessoa ajudando você a resolver a tua vida. A pessoa fazendo terapia com você e a vida dela despedaçada. Por isso que eu brinco sempre, todo terapeuta precisa ser terapeutizado. Todo terapeuta precisa ser terapeutizado. Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muito. A pessoa tá dando fórmulas de como você viver bem, te ajudando a resolver traumas, e ela não tem os próprios traumas dela resolvidos. Então, cuidado. Cuidado. Consegue ajudar? Consegue, Lili. Consegue ajudar. Sabe por quê, gente? Porque olha só, sempre que vocês forem entrar em qualquer processo, seja com terapeuta, seja com psicólogo, seja comigo como treinadora comportamental, é 100% de cada um. Bom dia, Moisés. É 100% de cada um, não é 50-50, é 100% de cada um. E às vezes a pessoa vem com tanta ânsia da melhora, ela vem tão dentro do processo, ela vem tão inteira para o processo, que ela pega uma ferramenta e ela aplica de verdade. E quando ela aplica de verdade, ela consegue o resultado. Então, o que acontece? Muitos nesse caminho, nesse processo, vão se curando junto com os pacientes, vão se curando junto com os clientes. Mas tem coisas internas que precisavam ser ajudadas. Tô falando no âmbito geral, tá? Tô falando no âmbito geral. Tem gente muito bem resolvida, mas tem gente nada resolvida. Tá fazendo sentido para você essa live? Ativa o Hertman da live. Curte muito ela, compartilha a live. Nós estamos hoje com muita dificuldade aí nas nossas metinhas relâmpagos. Muita dificuldade mesmo, gente. Nós estamos aí muito aquém. Obrigada, Moisés. Nós estamos muito aquém aí das nossas metas. Então, tá fazendo sentido, gente? Põe pelo menos uma rosinha aí pra gente bater essas metas. E ó, tanta verdade, gente, aquilo que eu falei pra vocês do Objetivo Relâmpago, pra quem tava aqui comigo, vocês viram que a nossa live não subiu mais e não chegou nem a 100 mais, tá? Lembra que eu falei antes, gente, se a gente não bate, para de entregar, e literalmente parou de entregar. Então, quem tava comigo antes e nós conversamos sobre essa questão de bater ou não meta relâmpago, a live não subiu mais, tá? A live ficou nesse número aqui, ficou nesse número. Então, é a prova real do que eu estou falando para vocês, tá? É a prova real de que realmente não entrega. Vamos lá. Se nós trouxermos a metáfora da casa aqui para vocês, e que a gente precisa construir uma base sólida para subir as paredes, vamos lá. Se eu não construo essa base sólida da casa, e eu quero colocar paredes sem um chão firme, sem uma boa base de sustentação ali, o que acontece? Acontece uma tragédia, essa casa vai desmoronar, ela cai. Ela cai porque uma parede vai rachar, a outra vai empenar, a outra parede dessa casa vai ter infiltração. Só que isso vai aparecendo aos poucos, não aparece tudo de uma vez só. Cada pouco a gente vai ter um problema. Sabe aquelas obras do governo? Eu já ouvi muito sobre isso. Eu já ouvi muitas pessoas falar. Ah, essa obra do governo aí não vai durar, vai cair tudo, porque ó, as paredes estão tudo rachando. Ó, as paredes estão mofando. Obra do governo feita às pressas, com pouco recurso e sem sustentação.
Vocês já ouviram isso, né? É literalmente uma casa sem sustentação, gente. E é assim que acontece com a nossa vida adulta, trazendo essa metáfora da casa para a vida da gente. É assim que acontece na nossa vida adulta. Eu sempre escutei dos meus avós que o pilar da casa é a mulher. Vamos lá, Gi, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Só quero concluir a casa aqui, vamos falar sobre isso. O que acontece quando uma parede vai rachando, outra vai mofando, outra vai infiltrando, outra vai empenando? O que acontece? Vai ficando cheia de problemas, né? E assim é a vida adulta. Você não desmorona em um único dia, você vai vazando. Você vai vazando. E quando você vê, a tua vida adulta tá confusa. Quando você vê, a tua vida adulta tá desmoronando. E aí você tá confuso. E aí você não sabe para que lado ir. Você já não sabe mais o que te faz bem e o que não te faz bem. Vamos lá. Isso que a Gi colocou, que a mulher é a sustentação da casa. Primeiro eu quero te perguntar, enquanto eu vou numa água aqui para molhar minha garganta, tu concorda que a mulher é a sustentação da casa ou não? Vocês concordam com isso ou não? Não concordo. Quem mais? Vamos lá. Já que vocês não estão curtindo a live, não estão enviando rosinha, pelo menos me conta. Me escreve aqui, só a palavra concordo ou não. Concordo, ou então sim ou não. Só escreve aqui para mim, participa um pouco comigo aqui, para eu saber se vocês concordam ou não. Quero conhecer um pouquinho o pensamento de vocês. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher é o equilíbrio da relação, sim. Quem mais? Me contem, gente. Me contem. Quero conhecer um pouquinho mais vocês. Oi, gente. Ô, gente, nem escrevendo vocês não estão hoje. Tá suadinho, hein? Tá suadinho hoje. Bom, vamos lá. Vamos entender. Existem dois polos. O polo da energia masculina e o polo da energia feminina. Assim, essa fala de que a mulher sabe edifica o lar. Vamos entender por quê? A mulher, gente, é nutrição. O homem é ação. E é daí que vem a questão de que o homem deve ser o provedor da casa. Porque o homem é ação, o homem é proteção. Vamos lá para a época das cavernas, né? Escuro, bichos, ataques o tempo todo. O homem era o mais forte. O homem é que devia proteger a casa. E isso é até hoje. Homem é proteção, mulher é nutrição. Quando nós falamos em nutrir, nós falamos de cuidado, nós falamos de percepção, nós falamos de criatividade. E a mulher tem muito disso. Por que mulher sábia edifica o lar? Da onde vem isso? Porque a mulher sábia, sendo a nutrição, ela sabe balancear. Ela sabe onde ela coloca limites, ela sabe onde ela se posiciona, ela sabe quando é hora de ela falar, quando é hora dela se calar. E não vamos confundir aqui com submissão, porque não tem nada a ver com isso. A mulher é sábia para edificar o seu lar quando ela sabe gerir os conflitos internos de um lar. Agora vamos lá. É o que está acontecendo nos nossos dias modernos? Não é. Sabe por quê? Porque as mulheres estão sendo cobradas como mulheres maravilhas. As mulheres estão sendo cobradas com alta performance. Foi o início da nossa live hoje, a gente falou de uma sociedade que cobra alta performance. A sociedade cobra que tu seja a mulher sempre muito bem arrumada,
que tu seja mulher maquiada, que tu seja mulher com a unha feita, que tu seja mulher que tenha uma casa impecável, que tu seja mulher que eduque os filhos, que tu seja mulher que trabalhe fora e ajude nos proventos dentro de uma casa, ou seja, Mulher Maravilha. E muitas dessas mulheres, inclusive, são as que têm a responsabilidade de gerir o próprio lar financeiramente. Ela dá conta? Não dá. Mulher não dá conta, a mulher está sobrecarregada ao extremo. Nem eu, Neri, nem eu. Mas não quero mesmo. E outra coisa, gente, não me intitulem como mulher guerreira, que nunca vai ser um elogio para mim. Não me intitula como mulher guerreira. Não quero ser mulher guerreira. Não quero. Porque quanto mais eu bater no peito e eu me intitular como guerreira, mais a vida me manda guerra. Eu não quero guerra. Eu não quero esse elogio para mim. E não aceite, mulheres não aceitem esse elogio, porque quanto mais vocês baterem no peito e dizer assim, eu sou uma guerreira mesmo, mais guerra você vai receber para resolver. Não é? Matem a Mulher Maravilha que há em vocês. Então eu acredito, sinceramente, que hoje um lar, ele tem duas composições. Ele tem a composição masculina e a composição feminina. Se isso estiver equilibrado, vocês dois edificam um lar. Se isso estiver equilibrado. Só que precisa equilibrar e precisa consciência de dois lados. Porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mundo das cavernas. O mundo mudou. Quando a gente fala a mulher edifica o lar, é porque a mulher tem jeito de condução. A mulher tem essa sarcacidade para conduzir as situações. Só que hoje a gente vê muitas mulheres desequilibradas. Quando, na verdade, a mulher deveria ter essa sarcacidade. Se a mulher chegar, falar com jeitinho, entender, for conduzindo com sabedoria, ela consegue mudar alguns comportamentos do mundo masculino. Não tudo, gente. Não tenham essa ilusão que vocês vão mudar o alecrim dourado para todo sempre. Não tenham essa ilusão. Que se o alecrim dourado foi bandido com a outra pessoa, ele vai trazer essa característica para você. Ah, ele aprontou com ela, mas comigo não. Oh, não se iluda, meu amor. Não, as pessoas não mudam dessa forma. E tem disso também, né, Moreira? Tem disso também. Lembra que nós falamos antes, você estava aqui na live quando a gente falou do ser interessante e ser interesseiro? Tem disso também, tá? Tem que matar um dragão por dia. Eu não quero matar dragão não, Marco Antônio. Isso também não entra na minha cabeça, viu, Moreira? Isso também não entra na minha cabeça. Eu continuo pensando o seguinte, ó, que cada um tem a sua função, tá? Cada um tem a sua função. Agora, vamos lá. Eu continuo defendendo que a energia masculina tem que ser alta nos homens, e sim, os homens ainda têm a função de prover. A responsabilidade de uma casa deve ser do homem, tá? O que eu penso em relação a isso? Ah, então a mulher não contribui com nada? Então você está me dizendo que essa mulher, se a função de casa é de um homem, né, de sustentação de casa é um homem, então você está dizendo que a mulher é interesseira. Eita, não. Vamos lá. O que acontece? A responsabilidade deve ser do homem, sim. O homem que tem que ser o prover da casa. Agora, isso não significa que a mulher vai deitar em sombra e água fresca e não vai ter suas contribuições. Lembra? A responsabilidade dos dois. Responsabilidade dos dois. Hoje tá difícil chegar numa mulher. É que, Léo, as formas com que os homens estão chegando nas mulheres, oh, meu Deus! Oh, socorro, Deus! Socorro, Deus! Eu sei que tem exceções, Léo. Eu sei que tem exceções. E eu brinco às vezes com isso aqui em live, que as pessoas chegam aqui completamente sem noção. Micael, muito bom dia, com muita chuva. Aonde que tá chovendo, Micael? Conta pra gente. Bom dia, Lucas. Total, amor e paz. Total. E burnout correndo solto aí. E, inclusive, tem tudo a ver com o que nós estamos falando na live hoje. Ribeirão Preto, São Paulo.
Aqui tá chovendo também. Inclusive, hoje a gente tem previsão aqui de temporal aqui no sul. Existe homens e existe homem, concordo. Assim como existe mulheres e existe mulher. Só quero saber por que esses dois perfis não estão se encontrando. Buritis, Rondônia, muito bom dia. Vamos entender então vamos entender quando que você identifica que você está despedaçando o teu dia e a tua vida? Vamos entender? Eu sou uma dessas, amiga. Então, o que acontece? A gente falou um pouquinho antes aqui, Amor e Paz, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade que está acontecendo no mercado das pessoas decentes se encontrarem, das pessoas que querem realmente alguma coisa na vida. Eu sei, Lucas, eu sei, e homens também, tá? Até porque eu vou falar uma coisa pra vocês, o seguinte, ó. Muito bom dia, Armindo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, papo reto, nossa live é de gente adulta. Pudim de queijo, bom demais, bom dia! Vamos papo de gente adulta aqui? Topam? Um papo sem filtro aqui? Vamos de papo sem filtro? Topam? Papo sem filtro, tá, gente? Papo sem filtro mesmo. Vamos? Então vamos lá. Homem também, Lucas. Os dois lados, gente. Não dá pra dizer nenhum e outro. Nenhum e nem outro. Os dois lados. Tá gostando desse papo? Bora lá, papo sem filtro, então. Ó, gente, quem tá gostando desse papo não ativou o Hertmo ainda, bora ativar o Hertmo dessa live, que hoje tá sofrido nisso, tá sofrido nos tap-tap, tá sofrido nos Hertmos na live. Ô, papo cabeça desse, gente, não merece um Hertmo nessa live? Não merece? Um Hertmo? Papo sem filtro de gente adulta. Vocês falaram aí de conteúdo, né? Falar de conteúdo é falar de intelectualidade. E é um dos 6 eixos que eu trabalho. Obrigada, Pudim de Queijo. Obrigada, Gi. É intelectualidade, é um dos 6 eixos que eu trabalho. E a intelectualidade, gente, é extremamente importante. Sabe por quê? Vamos lá. Bom dia, Nelly. Seja muito bem-vinda. Vamos falar? Papo de gente é grande? O que sobra no final da vida, gente? O que sobra no final da vida? Onde está o Hertman? Do lado do meu nome, lá em cima, Marco, tem um coraçãozinho laranja. Tu clica ali e ali tu tem a possibilidade de ativar o Hertman da live, tá? Custa 1 moedinha para você fazer isso. Só clicar do lado do nome e ali vai ter para você ativar o Hertman. Neri subiu de nível no meu clube de fãs. Parabéns. Parabéns, Nelly. Achou, Marco Antônio? É sobre isso. Agora, gente, depois que vocês ativaram o Hertman, só o fato de vocês ativar o Hertman, vocês já pontuaram 25 pontos, tá? Agora, todo movimento que vocês fazem aqui na live, curtidas de live, tempo que vocês ficam aqui, tudo vocês pontuam. Então, de tempo em tempo, você vai ali naquele coraçãozinho laranja, tu tem uma série de pontos para resgatar ali, tá? Pode ir ali e resgatar. Combinado? Vamos lá. Papo de gente adulta, então. Vocês falaram de, não tem intelectualidade, não tem assunto, não tem uma conversa decente, não tem uma coisa boa para trocar. Gente, se desenvolver de forma intelectual é tão importante quanto você cuidar do teu corpo. Você cuidar da tua mente é tão importante quanto você cuidar do teu corpo. O que vai sobrar no final da vida? Papo de gente adulta aqui. O CEXO acaba. Sabe por quê? Falando a linguagem muito de gente adulta, gente, tem coisa que não sobe mais. E tem coisa que nem lubrifica mais. Sobra o que no final dessa vida? Conversa. E aí vocês estão se relacionando com pessoas que não têm conteúdo, que não têm uma bagagem, que você não consegue aprofundar uma conversa, que é tudo tão superficial que a conversa que mais rende aí é falar da vida dos outros.
A conversa que mais rende no casal é quando estão falando da vida dos outros. Não se consegue falar de nada cultural. Não se consegue falar de algo que... Vamos falar, só lembranças. Vamos falar de... O que está acontecendo na atualidade do nosso país hoje? Vamos falar do comportamento das pessoas. Vamos falar de uma projeção de futuro. Vamos construir algo juntos, fazer um planejamento junto. Vamos sentar na mesa e vamos entender sobre a nossa vida financeira. Vamos entender sobre a educação dos nossos filhos. Vamos entender sobre quem são as pessoas que a gente deve conviver ou quem são as pessoas que a gente deve se afastar. Vamos falar sobre essas coisas? Vamos falar, por exemplo, eu primo muito por isso, tá, gente? Eu, Elisane, tô falando por mim. Talvez não seja o seu caso, mas eu quero saber o último livro que você leu. Eu quero saber. E eu não tô falando aqui de grandes feitos, eu não tô falando nem de livros técnicos, tá? O último filme que você assistiu me conta muito sobre você. A gente tem um clube do livro, que a gente lê todo mundo junto, porque eu acredito realmente que a leitura muda o mundo. Gente, quando você lê, você fala melhor, você escreve melhor, você tem um entendimento melhor sobre o mundo. Tudo isso. E não precisa necessariamente você ler um livro técnico. O nosso penúltimo clube do livro, penúltimo, não foi o último, tá? A gente leu sobre Quem Mexeu no Meu Queijo. Gente, é uma fábula maravilhosa para vocês entenderem sobre a vida. É um livro curtíssimo que você lê em 2 horas. Agora a gente está lendo no Clube do Livro Os 4 Compromissos. Vocês já leram esse livro? Como Sair do Labirinto foi o penúltimo. Isso aí. Porque a gente leu Quem Mexeu no Meu Queijo e depois Como Sair do Labirinto. Agora a gente está lendo Os 4 Compromissos, de Dom Miguel. Maravilhoso! Maravilhoso! E ainda recebem de mim, a Lili tá lá no nosso Clube do Livro, segunda, quarta e sexta, recebe um áudio meu, fazendo uma interpretação do livro para vocês aprenderem a analisar o livro. Agora pergunta, nós não estamos em 100 pessoas no grupo. Não tem 100 pessoas no grupo do Clube do Livro. E aí vocês querem uma vida melhor? E vocês não se desenvolvem intelectualmente? Amor e paz. Eu tenho inclusive o PDF, gente. E ó, o Clube do Livro tem 2 possibilidades. Gabi, vai no meu perfil aqui do TikTok, tem o link. Agora nós já estamos em andamento nesse clube. Mas quando vocês entrarem no Clube do Livro, lá na descrição do grupo tem o link para você comprar, se você quiser comprar o livro físico, e tem o PDF. Então não é desculpa de dinheiro, gente. Porque se você não tem dinheiro para comprar, tu tem o PDF. Tu entendeu que tu não tá lendo porque tu não quer, porque tu não precisa nem gastar? O Pior Vizinho do Mundo é lindo. Depois me passa esse nome desse filme, por favor, nas mensagens. Lili, bem de amor. Leu o livro Crianças Dinamarquesas? Ele não é maravilhoso, Gi? Eu não te falei que esse livro é surreal? Niri. Maria também perguntou. Tô procurando um livro, o título é A Vingança do Judeu. Não conheço esse, Léo. Esse eu não conheço. Muito, Marco, muita coisa superficial. Muita coisa superficial. As pessoas estão superficiais. Vamos lá. Onde que vocês entram no Clube do Livro? Aqui, na bio do TikTok. Tem o Linktree, que tem várias coisas lá. Tem o canal do YouTube para vocês entrarem, que as lives vão estar lá a partir de agora. É que a Bíblia, meu amor, é o livro dos livros, né? A Bíblia é o livro dos livros. É o primeiro e único, né? O resto é tudo complementar. Obrigada, Maria Salete. Obrigada, meu amor. Aí, gente, tem aqui no TikTok, vocês vão clicar ali no Linktree, tem uma série de coisas. Tem um cachorrinho aqui que tá fazendo folia, porque eu acho que ele tá querendo sair pra fora. Vem cá, Meg. Vem cá pro pessoal te conhecer. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. O pessoal quer te conhecer aqui, ó. Ó, aqui, ó. O pessoal quer te conhecer. O pessoal quer saber quem você é.
Diz um oi aí. Tem gente que tem netos humanos. Eu tenho netos pet. Eu tenho neto pet. Vocês têm que ver, depois eu vou postar aqui nos stories a festa que ela fez ontem quando me viu. Vocês têm que ver a festa dela. Ela fez loucuras ontem, gente. Ela ficou uma meia hora fazendo loucura nessa casa, mas a gente só pegou um pedacinho da filmagem. Ela fez loucura. E tem 2 gatos aqui também. Aqui é a casa dos bichos, gente. Vamos lá. Só concluindo aí para quem quer vir pro Clube do Livro, tá? Aqui chama Meg, Lucas. É da minha filhota. É da minha filhota. É que eu tô na casa da minha filha, eu não tenho pet em casa, porque a minha vida não permite, gente. A minha vida louca não permite. Minha vida de viagens não permite, não teria quem cuidasse, então eu opto por não ter. Vamos só concluir. Gente, aqui na bio, tá? Tem os links. Vocês podem entrar lá, vocês entram pro canal do YouTube, que lá vai ter as lives gravadas. Entra pro Clube do Livro. Agora nós já estamos em andamento no Clube do Livro, mas tu pega o final dele e vem, gente, vem, porque leitura muda o mundo, tá? Leitura muda o mundo. Maia e Luna. Eu já tive uma aluna, gente. Já tive uma. Então, complementando aí o que o meu amigo falou, sim, a gente tem deficiências culturais. A gente tem muita deficiência cultural. Muita. Tá dentro do Clube do Livro? Então vamos lá, gente, vamos ler. Até um tempo Você não consegue um livro? Que livro, Léo? Inclusive, gente, para o pessoal que convive comigo, eu tenho uma comunidade de mulheres que eu coordeno, a gente tem uma biblioteca lá, eu tenho aproximadamente 350 livros, tá? Uma Frida e a Pérola. Que show, gente! Que show! Daqui a pouquinho eu vou ficar com ciúme dos pets de vocês. Então, vamos lá. Vamos complementar nossa live de hoje, gente? Vamos lá? Vamos complementar? A verdade, o segredo de uma promessa. Não conseguiu entrar? Maria, tu vai no link aqui na bio, tá? Tem um link lá, tem algo escrito chamado Linktree. Tu clica lá e vai aparecer várias coisas. Vai aparecer o YouTube, vai aparecer a minha rede vizinha e vai aparecer lá Clube do Livro, tá? Tu clica lá. Eu vou dar uma conferida depois, tá? Depois que eu acabar a live, eu confiro se tá tudo ok lá, tá? Confiro se tá tudo ok, vou fazer o teste, ver se entra, senão eu vou lá e organizo. Pode entrar depois, Maria, não sei se você já tá aqui, se você já abraçou, se você consegue voltar depois, mas eu já vou lá organizar. É pra estar organizado, não sou eu que faço essa parte, tá, gente? É a menina que trabalha comigo, mas eu mesma vou lá conferir, tá, Maria? Eu mesma confiro. Então, vamos lá, gente. A verdade é que a vida adulta exige uma coisa que ninguém te ensinou. A capacidade de se sustentar por dentro, tá? A capacidade de você se sustentar por dentro. E isso as pessoas não ensinam. Então, você cresce achando que cansar é normal, que viver irritado é normal, que carregar o mundo nas costas é normal. E que se perder de si mesmo é um processo normal. Mas não é, gente. Não é. Se você está vivendo dessa forma, não é. Você precisa recuperar a tua ordem interna. Você não precisa de motivação. Você precisa de estrutura. Porque a motivação, ela é momentânea. Ela passa, ela vem, ela dura 1, 2, 3 dias e ela vai embora. Motivação é momentânea. Então, o que você precisa? Você precisa de estrutura. E a estrutura, ela começa com 3 coisas. Eu quero muito que tu preste atenção nessas 3 coisas. Eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Muito obrigada, Nelly. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. A estrutura, ela começa com 3 coisas. Eu quero que tu preste muita atenção, porque aqui tá o start da nossa série de lives que a gente vai trazer. Aqui tá o start da melhoria da tua vida e aqui que você começa a mudar o padrão daquilo que você tá vivendo.
A primeira coisa que você precisa para criar essa estrutura interna é definir o que é teu e o que não é teu. O que é de fato seu e o que não é seu? O que é seu emocionalmente e o que é dos outros? O que é sua responsabilidade e o que é a responsabilidade dos outros? O que cabe a você e o que não cabe a você? Os gatos. Você ouviu? Tem 2, Lili. Tem 2. O Tchuco e o Pingo. Tem 2, gente. Tem 2. E eles ficam ali, é a hora da comida, a hora do xixi, a hora de tudo. Agora eles começaram. Então, vocês adivinham o que a gente faz depois de uma live? Vai pra rua levar Meg. Voltamos pro nosso conteúdo agora, que é um conteúdo bem profundo. Agora eu não vou interromper, tá, gente? Para entender e isso ficar muito fixado em vocês. Para recuperar a ordem interna, você não precisa de motivação, porque a motivação ela é temporária. Você precisa de quê? De estrutura. E essa estrutura começa com 3 coisas. A primeira, definir o que é seu e o que não é seu. Definir o que é sentimento seu, o que é do outro, o que é emocional seu, o que é emocional do outro, o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro. A segunda coisa é você criar contorno para suas funções. O que é criar contorno para suas funções? Muitas vezes você tá aí nessa salada de fruta e você tá o tempo todo fazendo tudo ao mesmo tempo e você não consegue estabelecer vínculos e rotina para isso. E a terceira coisa é reduzir o volume interno para reorganizar a direção. Diminui esse barulho interno, diminui esse pensamento acelerado, diminui esse tô correndo contra o tempo. Aqui não é sobre relógio externo, é sobre relógio interno. Diminui esse barulho. Esse barulho muitas vezes está ensurdecedor aí dentro. Diminui esse barulho. Ordem interna não é perfeição. Ordem interna é sustentação. E é aqui que você muitas vezes não está dando conta. Você não está dando conta de sustentar. Você até pode começar, mas você não dá conta de sustentar. Eu preciso levantar um pouquinho o telefone, gente, que eu preciso colocar no carregador, que tá dando sinal aqui. Fez sentido tudo isso, gente? É muita iniciativa e pouca acabativa, porque na metade do caminho você para. E a gente fez uma live só disso alguns dias atrás. Por que tu não tá dando sustentabilidade e você não consegue terminar? Você chegou até aqui sendo quem você é. Tudo que você sabe, inclusive a gente falou muito hoje aqui de nível intelectual, né? Tudo que você sabe te trouxe até aqui. Só que para ir para um próximo nível, você precisa um pouquinho mais. Você sabe responder o que você precisa para um próximo nível? Você sabe responder o que você precisa para ir? E às vezes é deixar coisas para trás. Não dá pra gente ir para um próximo nível carregando um peso tremendo na mochila. O que tá pesando aí hoje? O que tá pesado demais que tá te impedindo de dar os passos? O que tá pesado demais que você não tá conseguindo subir a escada porque você se sente sem força? O que tá pesado demais que te impede de crescer? Bom dia, Alé, seja bem-vinda. Porque às vezes, gente, não é nem sobre buscar algo novo, é sobre deixar o velho. Às vezes é sobre deixar o velho. Toda vez eu vou fazer essas perguntas e toda vez eu vou pedir para você se analisar. Toda vez eu vou pedir para você analisar. Interior de Pernambuco, seja bem-vindo, Gilvan. Seja muito bem-vindo. Gente, estamos se encaminhando aqui para a finaleira da nossa live. Eu já vou trazer o final dela aqui para vocês. A gente está ainda muito aquém aí das nossas rosas. Muito aquém. Então, se a live fez sentido para você, você ficou até agora aqui com a gente, coloca a rosinha vermelha aí para nós bater essa live, para ter essa meta de live. Dá tempo ainda de você ativar o ritmo. Bom dia, Cristiano.
Dá tempo ainda de você ativar o Hertman aqui para você ser avisado das outras lives. A gente faz todo dia, 6h30 da manhã e às 13h. E algumas vezes a gente faz à noite, dependendo do agito do meu dia. Obrigada, meus amores. Obrigada a vocês que enviaram as rosas. Muito obrigada. Cristiano, eu tô bem sim. Tô bem sim. Então, ó, gente, nós vamos fazer uma série de lives, tá? Uma live vai ser sequência da outra. Se você perder alguma, você pode recuperar, ou até mesmo chegou na metade da live, não conseguiu ouvir a live na íntegra, quer ouvir tudo. Vai estar lá no canal do YouTube. A partir de agora as lives sobem para lá. Você acha o link do canal do YouTube para você se inscrever aqui na bio do TikTok, tá? Você vai na bio do TikTok, vai lá, assina o canal do Como será que tá o teu mundo? E talvez num primeiro momento você diga assim, não, tem paredes. Não, meu mundo não tá todo aberto. Então eu vou te convidar para vir para a live. A gente começa na autoanálise. A gente não começa analisando fora, a gente começa analisando dentro. A gente começa por dentro. E é esse convite que eu quero te fazer hoje, para começar por dentro. Só quero saber uma coisa, valeu a pena essa primeira análise hoje? Escreve sim ou não aqui para mim. Quero saber se